Hoje eu quero entrar numa série de mensagens com vocês, falando a respeito de o porto. Fala comigo, no porto. Eu quero estar preparando nós para entrarmos no ano de 2025. Há um ano que está se iniciando aí na nossa frente, onde nós iremos de fato viver os planos, as promessas, os propósitos que Deus tem guardado e tem separado para cada uma vida, para cada uma família. Eu creio muito nisso. Porém, nós não podemos entrar nele de forma totalmente despreparada. Nós precisamos nos preparar para tudo aquilo que vamos viver. Então, a partir de hoje, eu quero entrar numa série de 4 mensagens aproximadamente, aonde nós vamos nos preparar, já pensando já no ano de 2025, já pensando nos nossos 12 dias que está chegando, amém? Quantos estão aí animados para os 12 dias? Benção, né? Já começa a pensar nos legumes, nas frutas. Eita glória! Mas serão 12 dias de bênção e chegarmos ali de fato, já com tudo dentro da nossa mente, onde nós vamos consagrar tudo isso ao Senhor. E então, de fato, depois dos 12 dias, está entrando no nosso ano para vivermos as promessas que Deus tem guardado para cada um de nós. O porto, meu irmão, é o lugar mais seguro para um barco. Mas ele não foi feito para ficar lá. Seu destino é navegar. E embora o seu destino seja navegar, é no porto que são definidas as estratégias para que nós possamos ter uma boa viagem. E a primeira estratégia que eu quero trazer para nós hoje, nessa noite, é a respeito de crer. Porque ninguém pega uma viagem, ninguém pega um passeio, ninguém vai para algo imaginando um naufrágio. Mas o que você imagina na tua mente, imagina na tua vida, é que você está programando algo, aonde você vai voltar com sucesso, você vai voltar com a resposta, vai voltar vencendo, vai voltar de forma segura. Ninguém está aqui planejando algo aonde você vai ter um insucesso, mas tudo que nós estamos planejando, o que tem no nosso coração é que nós vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Então, o primeiro ponto que nós precisamos ter bem definido, e primeira estratégia para estar no porto e sair desse porto, já que o nosso lugar não é o porto, mas é uma viagem, é sair ali mesmo e viver aquilo a qual que nós fomos chamados, viver o ano de 2025, que vai ser uma grande viagem, a qual Deus preparou para nós, é a estratégia do crer. E a primeira pergunta que eu quero falar para você é: existe uma viagem destinada a nós que se chama 2025? E a pergunta é: no que você crê? Pergunta com a pessoa que está ao teu lado: no que você crê? Pergunta aí com mais convicção aí: no que você crê? Você crê, meu irmão, que Deus está com você? Você crê que Deus está direcionando o seu 2025? Você crê que Deus está na frente, no controle de todas as coisas, todas as circunstâncias, toda a situação na tua vida? Você crê? Isso é uma convicção dentro de você? Isso é uma certeza dentro de você? Isso é algo que você abraça, agarra de fato na tua vida e declara: olha, eu creio no Senhor, eu creio que Ele está no controle, eu creio que Ele está projetando, está organizando todo o meu 2025, eu creio que o Senhor está no controle de tudo. Você crê, meu irmão? É uma fé, é uma convicção que está dentro de você. Então hoje eu quero falar a respeito disso. Entenda uma coisa: uma vez eu ouvi essa frase e achei ela fantástica, que ela fala o seguinte: as pessoas não precisam crer no que eu creio, mas precisam crer que eu creio. Repetindo: as pessoas não precisam crer no que eu creio, mas precisam crer que eu creio. Tem muita gente que vai chegar, vai olhar para você e não vai crer no seu Deus, não vai crer nos propósitos e nos planos que você está definindo para 2025. Não vão crer na sua lista ali de oração entrega ao Senhor. Mas elas precisam crer, olhando para você, que você crê que o Senhor irá realizar todas as coisas.
As pessoas não criam que Davi era capaz de derrubar o gigante, mas eles, olhando a atitude de Davi, passaram a crer que Davi pelo menos confiava que Deus era poderoso para derrubar aquele gigante. As pessoas precisam olhar para nós e ver em nós a fé, ver em nós a confiança, ver em nós uma convicção de que nós cremos naquilo que nós pregamos, que nós cremos no Deus que nós servimos, que nós cremos no Deus a qual nós fomos resgatados e fomos separados por eles. As pessoas precisam entender isso, e isso precisa estar explícito em nossos rostos. Isso precisa estar claro para o mundo lá fora. Isso precisa estar claro para a nossa família. Isso precisa estar claro para os nossos discípulos. A clareza de que nós cremos no Deus que nós servimos. As pessoas não precisam crer no que eu creio, mas precisam crer que eu creio. 2 Coríntios, abra comigo no capítulo 4, a partir do verso 8. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 8. Olha que fantástico esse texto de Paulo. Acharam, amém? Amém. Diz assim: em tudo somos, porém não, ficamos perplexos, porém não, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos, levamos sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte e em vocês a vida, tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito. O que está escrito? Eu o quê? Por isso, repetindo, eu criei, por isso falei. Aí ele continua: também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando, se tornem abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O que Paulo está dizendo aqui é: olha, nós cremos, eu criei, por isso falei. Paulo, ele não estava pregando o evangelho a qual ele não cria. Paulo não estava evangelizando um evangelho a qual ele não tinha convicção. Paulo não estava falando algo a qual ele tinha dúvida ou ele achava. Não, ele cria naquilo que ele estava pregando, ele cria naquilo que ele estava falando, ele cria no evangelho a qual conquistou a vida dele, ele cria que o Senhor era poderoso para fazer infinitamente mais, ele cria na salvação, ele cria na justificação, ele cria que o Senhor ia levando ele a um propósito de santificação diariamente. Ele cria no Senhor Jesus. E a pergunta é: você crê, meu irmão? Você crê? Nós cremos de fato nesse evangelho que nós pregamos? Nós cremos de fato no poder da oração? Nós cremos de fato no poder de Deus que transforma todas as coisas? Nós cremos de fato ao ponto de entregarmos o nosso ano, a nossa família, a nossa casa para o Senhor Jesus? Você crê? Paulo não anunciava o evangelho a qual ele não cria, mas pelo contrário, mesmo que as circunstâncias fossem desfavoráveis,
nada era capaz de fazer com que tivesse a sua fé abalada. Ele cria, ele confiava, ele acreditava. Olha o que ele vai dizer a respeito dos irmãos em Tessalonicenses. Olha aí comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5. Primeiro Tessalonicenses capítulo 1, verso 5. Acharam, amém? Diz assim: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em? Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em? Mas também em? No? E em plena? E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. Paulo vai dizer o seguinte: porque o nosso evangelho, aqui a igreja de Tessalônica, para você entender o contexto, Paulo pregou 3 vezes apenas ali na sinagoga durante o sábado. Foi o lugar que ele ficou menos tempo. E o evangelho resplandeceu de uma tal forma naquela cidade, ao ponto dela se tornar exemplo para toda a Macedônia e toda a Caia, ao ponto de todos os irmãos de outros lugares olhar neles e ver a convicção de fé que existia neles. Mas por que esses irmãos se converteram tão rápido? Por que essa transformação tão rápida? Aí Paulo vai mostrar aqui: porque o nosso evangelho não chegou somente em palavras. Ou seja, Paulo apenas não só pregou, Paulo não somente foi lá e trouxe uma palavra, Paulo não somente abriu a escritura para eles, não, Paulo ele foi cheio do poder e do Espírito Santo, e em plena convicção, aquilo que Paulo falava, ele cria no que estava falando, ele entendia o que ele estava pregando, ele era o primeiro a entender que aquilo que ele estava anunciando era uma verdade do Senhor. Porque muitas das pessoas não é transformada, porque o evangelho que você prega não muda pessoas, porque muitas das vezes nós falamos e as pessoas não dão credibilidade, porque muitas das vezes nós não cremos naquilo que nós falamos, somos hipócritas. Essa música, por ele que eu estou gastando a minha vida, canto bem, né? Obrigado. Se eu vou pro louvor também, aí eles não fazem nada, eu vou ficar fazendo tudo, aí por isso que eu deixo para eles. Mas meu irmão, a galera postando no status, que hipocrisia. Alguns deveriam ter vergonha de cantar isso, sabe? Tem músicas aqui: Senhor, o amor de muitos se esfriou, mas não de todos, eu ainda estou aqui. Meu irmão, tu já morreu há muito tempo, e de forma hipócrita fica aqui gritando dentro da igreja. Desculpa, tá? Vocês estão olhados, assustados. Mas de forma hipócrita está aqui gritando dentro da igreja, está aqui falando: eu estou gastando minha vida para o Senhor. Mentira, tu não consegue nem chegar no horário, no culto. Mentira, você não consegue nem se dedicar a uma célula. Aquilo que estava na tua mão você abandonou. Mentiroso, hipócrita. E quer que as pessoas acreditem no evangelho que nem você crê. Quer que acredita numa vida eterna, mas o Senhor fala para nós fazermos a ceia do Senhor em memória dele, e tudo é motivo para você não estar na ceia, e você me falar que quem está no céu, viver a eternidade com o Senhor. Se uma vez por mês você não tem vergonha na tua cara de sair da tua casa e estabelecer o compromisso aqui do Senhor, que é fazer a ceia do Senhor em lembrança e memória diante do Senhor, nós vivemos um evangelho hipócrita, meu irmão, mentiroso, sujo, nojento. E perguntamos: Senhor, por que aquilo que eu prego não toca o coração de ninguém? Meu irmão, porque as pessoas olham para você e vê a mentira estampada no teu coração, que aquilo que você está falando nem você crê. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13, vai dizer: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês acolheram, não como palavras humanas, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês,
Os que? Os que? Quando Paulo estava pregando, cheio de convicção, eles tomaram aquela palavra, não como se fosse de Paulo, mas como se fosse o próprio Deus falando no coração deles, como se fosse o próprio Senhor direcionando a vida deles, como se fosse o próprio Deus falando assim: vai, continue, larga os seus pecados e vai viver uma vida reta, correta, diante do Senhor. O problema é que nós não cremos, meu irmão. O problema é que nós fingimos. O problema é que nós somos hipócritas o suficiente para estarmos reunidos no lugar aonde a graça se manifesta, aonde a presença se manifesta, aonde o poder se manifesta, mas nós vivemos de forma abstrata mediante a isso tudo, nos tornando apenas participantes de canções vazias, e não de fato um verdadeiro propósito e plano que o Senhor tem para nós. Alguns não conseguem nem projetar o ano de 2025, porque estão fundamentados em si mesmos, mas não no Deus que de forma abstrata pensam em crer. Tem gente que quando olha para o futuro, quando olha para 2025, não consegue nem planejar, não consegue nem pensar. Sabe por quê? Porque não tem esperança no coração, não tem fé que Deus pode fazer, não tem fé que Deus pode realizar. Quando fala 12 dias, mais um evento. Meu irmão, não é um evento não. Na boa, se tu não crê, tu fica em casa. Tu não precisa participar. Fazer jejum, não. Se você fizer sem crer, é greve de fome, meu irmão. É para os que creem, é para os que confiam, é para os que entendem, meu irmão, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. É para aqueles, meu irmão, que querem consagrar a sua vida diante do Senhor, entendem que há alguém que governa os céus e a terra, que há alguém poderoso, que há alguém que é um Deus do impossível. É para esses. Tiago capítulo 2 verso 17, abram comigo. Tiago capítulo 2 verso 17. Acharam, bem? Diz assim: assim também a fé, se não tiver, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz: Abraão, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras não serve para nada. Não adianta nada nós estarmos aqui e cantarmos com as nossas bocas, nossas lindas vozes, declarar, mas isso não for uma verdade na nossa vida. Nós falarmos que cremos, crê de que forma, irmão? Crê de que maneira? Confia de qual forma? Quantos confiam aqui que a sua família vai ser salva pelo Senhor Jesus, e aqueles que ainda não frequentam a igreja vão vir? Quem crê aqui? Quantos desses que levantaram a mão trouxeram as fotos para colocar no mural lá para orarmos?
Você não crê nada, pô. Porque se você cresce no poder da oração, a tua foto, a tua família estava lá. Se você cresce no poder da oração, você era o primeiro a pegar uma foto da tua família e pendurar lá. Eu creio, Senhor, na transformação da minha casa. Eu creio, Senhor, na transformação da minha família. Eu creio que o Senhor está cuidando da minha casa. Eu creio que o Senhor está cuidando da minha família. Por que não está lá, meu irmão? 2 a 1. Ou você não quer que eles sejam salvos, não querem que eles sejam transformados, não querem que eles conheçam a Cristo. Ou segundo, você não crê. Para você o inferno é uma utopia, porque se eles não forem salvos, é para onde eles vão. Você não crê na existência do inferno, você não crê na existência do céu, você não crê numa vida eterna. Porque se você de fato cresce, o seu desespero maior não seria por enriquecimento, mas o seu desespero maior seria para que eles se convertessem a Cristo Jesus. Você crê? Deus não pediu 10% do dízimo com Abraão. Deus não pediu um tempo com Abraão. Deus não pediu um ministério a Abraão, ou uma função eclesiástica. Ele pediu um filho como oferta. Quem é pai e mãe aqui sabe o que eu estou falando. O que é Deus pedir um filho e você entregar? Você faria isso, meu irmão? Tu não está nem dizimando na casa do Senhor e fala que crê que Deus está cuidando da tua vida, sonega até nisso. Você não coloca a tua vida financeira nem diante do Senhor e fala que crê que o Senhor está cuidando da tua vida financeira. Mentiroso. Você crê nas suas estratégias, você crê na sua gestão, você crê que você é poderoso para organizar tudo. Sabe, não tem como a gente viver uma utopia, viver uma mentira, porque aquilo que depende de nós, nós não fazemos. Nós ficamos aqui semanalmente falando que cremos. Peraí, eu creio que Deus vai me dar vida eterna, mas eu não creio que se eu devolvendo, consagrando diante do Senhor, o Senhor não vai me prosperar, o Senhor não vai me abençoar, o Senhor não vai cuidar da minha vida. Peraí, que matemática é essa na nossa mente? Que crê que quando morrer vai para o céu, viver eternamente com o Senhor, mas não é grato ao Senhor com aquilo que Deus entrega na tua vida. Que matemática é essa? Que pensamento é esse? Que razão é essa? Que lógica é essa? Que não é existente. Se nós não estamos fazendo isso, não tiramos um tempo. Se Deus falar, olha, cuida do meu ministério, ai Senhor, eu quero viver minha vida para o Senhor, mentira. Tu vive a tua vida pensando em você, tu vive na tua vida com o seu egoísmo, você vive a tua vida no seu egocentrismo, você não está nem se importando se as pessoas do lado estão indo para o inferno ou não, estão morrendo ou não, se as pessoas do lado conhecem ou não Jesus, nem os teus familiares, nem o ambiente do teu trabalho, você não está se importando com nada disso, e nós viemos para a igreja falar que o amor de muitos se esfriou, mas não de todos. Eu ainda estou aqui queimando o que, meu irmão? Vai torrar aí. Queimando o quê? O Senhor não nos chamou para viver um evangelho mentiroso, um evangelho hipócrita. Os judeus já viviam isso. Os religiosos já viviam isso. O Senhor nos chamou para ser cristão de fato. Me perdoe, não é sobre melhor, é sobre novo nascimento. Aquilo que eu era, eu já não posso ser mais. Isso não é demonstrado, meu irmão, com canções vazias. Isso não é demonstrado, meu irmão, eu me tornando um religioso e vindo na igreja de domingo a domingo, sentando aí, esquentando apenas uma cadeira. Não, isso é mostrado com as minhas obras, na prática. O quanto eu prego esse Jesus porque eu creio, o quanto eu falo do amor dele porque eu creio, quando eu vivo em santidade porque eu creio, o quanto eu amo ele porque ele me amou porque eu creio. E não uma mentira, meu irmão, para de viver essa mentira. Porque o Senhor não abençoa aquilo que você finge ser, meu irmão. O Senhor abençoa aquilo que você é. O Senhor não abençoa aquilo que você finge ser. O Senhor abençoa aquilo que você é. E você pode usar a sua desculpa para os irmãos dentro da igreja, mas para o Senhor não. E um conselho para você, para alguns: coloque
saco de lixo como roupa, cinzas na tua cabeça. Se humilhe diante do Senhor, se arrependa diante do Senhor, por causa da tua ingratidão com o Senhor, por tudo aquilo que Ele já fez na tua vida, e você simplesmente trocou a glória dele por todas essas bênçãos. Olha quem você era, olha onde Deus te colocou, e você abandonou tudo aquilo que é do Senhor. Hebreus capítulo 11, verso 17. Hebreus capítulo 11, verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu o quê? Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de fazer o quê? A ponto de o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Olha a fé desse homem. Quando nós falamos, olha, Senhor, Abraão, patriarca da fé, olha a fé dele, meu irmão, demonstrado em atitude, demonstrado em posicionamento. Olha a fé de Paulo, olha a fé de Pedro, de Daniel, de Davi, desses homens, José, homens de Deus, que confiavam, que acreditavam no Senhor, que não viviam uma mentira. O Senhor não nos chamou para viver uma mentira, meu irmão. Não tem como nós entrarmos em 2025 com essa mentira. Sabe por quê? Nós continuaremos vivendo uma vida mentirosa, e depois as coisas não vão acontecer na nossa vida. E sabe o que a gente vai sair falando? Que Deus não abençoou, que Deus não fez. Mentira. Você usou às vezes Deus apenas com trampolim, usou Deus apenas para curar suas crises existenciais, apenas para ter um lugar a estar. Mas confiar em Deus não é isso, meu irmão. Muitas das vezes que nós estamos vivendo, confiar em Deus não é simplesmente algo abstrato, mas é algo muito concreto. Quando Deus vai escolher os homens para Ele usar, a característica básica desses homens era integridade. Qual? Integridade. Eles eram inteiros. Noé era íntegro, inteiro. O problema é que nós queremos viver um evangelho, mas um evangelho de metade. Queremos viver uma vida cristã, mas uma vida cristã pela metade. Queremos viver fora dos princípios, fora dos valores e fora daquilo que Deus nos ordenou, e achando que Deus vai abençoar. Meu irmão, não vai. Deus não abençoa aquilo que você finge ser. Deus abençoa aquilo que você é. O que marca um cristão não é a sua linha teológica, mas é a sua fé prática. Fala comigo. O que marca um cristão não é a sua linha teológica, mas a sua fé prática. É isso que marca um cristão, meu irmão. Eu não quero saber se você é calvinista ou arminiano, apesar de eu ser calvinista, numa linha teológica, tá? Fica bem definido. Mas eu não quero saber a linha teológica. Eu não quero saber o quando você leu, o quando você estudou, o quando você sabe. Se a sua linha teológica é legal estudar, é legal saber, é legal conhecer, bacana, mas isso não está servindo para ser demonstrado através da fé, da atitude, pessoas sendo salvas, pessoas sendo transformadas, você tendo uma vida nova, a tua família sendo mudada e transformada por isso. A tua teologia não está servindo para nada. Você é apenas mais um religioso que só sabe ficar debatendo, mas a tua vida não se torna exemplo para ninguém, porque aquilo que você fala não tocou nem no teu coração, e você quer que toque o coração dos outros. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, verso 12. Não posso nem falar que vai melhorar, porque não vai melhorar não, irmão.
Hoje vai ser meio assim mesmo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 12. Olha o que estava acontecendo com esses irmãos de Corinto. Acharam aí, amém? Diz assim, ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Olha o que eles estavam fazendo. Eles pregavam Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, mas ao mesmo tempo afirmava que não havia ressurreição dos mortos. Olha que controvérsia, olha que viagem, uma linguagem de hoje para que a gente possa entender. Não, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ah, mas vocês acreditam na ressurreição dos mortos? Não, não acredito na ressurreição dos mortos não. Aí Paulo continua: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos ditos por falso testemunho de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Olha o que Paulo está falando com eles. Olha, se vocês não creem na ressurreição e falam que Cristo ressuscitou dentre os mortos, vocês são mentirosos. Aquilo que você está pregando é uma mentira. E da mesma forma que ele estava falando a respeito da ressurreição, mas a gente pode pegar esse tema e levar para todos os campos da nossa vida. Se eu não creio que Deus pode fazer infinitamente mais na minha vida, e falo que eu creio num Deus que é poderoso, eu sou um mentiroso. Se eu não tenho fé que Deus está cuidando de tudo na minha vida, cuidando da minha área financeira, cuidando do meu relacionamento, cuidando da minha casa, cuidando do meu casamento, cuidando do meu ministério, se eu não creio nisso, mas falo que eu sirvo a Deus, eu sou um mentiroso. Porque se eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, que o nome dele está acima de todas as coisas, que ele é poderoso para fazer infinitamente, que Deus é o Deus que tudo pode, meu irmão, a minha vida tem que ser uma vida aonde eu caminho de fé em fé, glória e glória, ainda que o mundo não creia, eu creio, porque eu não caminho de acordo com aquilo que eu sou, eu não caminho de acordo com as circunstâncias, mas eu caminho de acordo com aquele Deus que me chamou para caminhar, é na palavra dele, é na verdade dele, é na vontade dele, é no Senhor, meu irmão. Por isso que não tem como ficar crente andando cabisbaixo, encurvado, angustiado. Não, meu irmão, não existe isso. Porque se nós servimos um Deus que é capaz de derrubar gigante, um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que tem tudo debaixo dos seus pés, um Deus que é poderoso para criar tanto a mim como a você, um Deus de providência, onde todas as coisas cooperam para o bem, um Deus, meu irmão, que derruba muralhas, um Deus que abre o mar, um Deus que cala a tempestade, um Deus que faz infinitamente mais todas as coisas. Se eu sirvo esse Deus e vivo uma vida encurvada, será que eu creio mesmo?
Será que eu tenho que ficar desesperado para casamento? Será que eu tenho que ficar desesperado para emprego? Será que eu tenho que ficar maluco para a área financeira, para calcular se eu tenho ou não que tirar meu dízimo? Se eu tenho ou não que entregar a parte que é do Senhor? Será que eu tenho que ficar maluco para isso? Ou será que eu tenho que crer? Porque se isso não acontece, meu irmão, me perdoe, tu não crê nada, tu é um mentiroso. Abra comigo em João 20, 24. Fala assim comigo: crer para ver, ou ver para crer? Quem é você? Fale com o crente aí. Crer para ver, ou ver para crer? Quem é você? João capítulo 20, verso 24. Vai dizer assim, acharam aí, amém? Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi o sinal dos pregos na mão dele, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum, passados 8 dias, quantos? Os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e diz: Pai, que a paz esteja com. E logo disse: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente, que crê. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus. Jesus lhe disse: você creu? Porque me viu. Bem-aventurado. Bem o quê? São os que não viram e... O vocabulário bem-aventurado deriva-se do termo grego makarioi, tá? E esse termo traduzido, ele quer dizer feliz, bendito, recebedor de privilégio, do favor divino, ou quão abençoado é. Essa palavra inicialmente significa livre dos cuidados e preocupações de todos os dias. O que isso quer definir, essa palavra bem-aventurado? É que ambos têm um propósito. Se eu perguntar aqui para você: olha, como que vai ser o seu 2025? Qual o teu propósito? Todo mundo aqui vai trazer um propósito para o ano de 2025. Só que tem alguns que vão dizer o seguinte: olha, tenho esse desafio, mas, cara, só vendo para crer, porque eu não creio. Mas existem aqueles que vão dizer o seguinte: olha, eu creio, não estou vendo nada, possibilidade alguma, mas eu creio no meu Deus. Ambos vão caminhar um ano pensando nisso. Sabe qual a diferença? Que o que crer sem ver, todos os dias da sua vida serão dias de paz, dias de tranquilidade, dias de mansidão, dias sem ansiedade, dias sem angústia, porque embora eles não estejam vendo, eles creem. Em contrapartida, o outro, que só crer vendo, caminhará os mesmos dias, mas serão dias de tormento, dias de preocupação, dias de angústia, dias de incerteza, dias de ansiedade, dias aonde vai ficar conturbado,
conturbar a família, trazer turbulência para dentro de casa, com uma incerteza no coração, porque não tem certeza de fato vai ver a promessa de Deus se cumprindo, porque para crer somente vendo. Quem você quer ser? O bem-aventurado, aquele que recebe um favor e uma graça de Deus, ao ponto, meu irmão, que ele não é livre das preocupações, não é livre, meu irmão, de olhar e ver e falar assim: olha, está difícil, está complicado, mas eu creio. É aquele que você olha para a cara dele e sabe que as coisas não estão legais, mas você olha para a cara dele e ele está glorificando a Deus, ele está feliz com o Senhor, ele não está cabisbaixo, ele não está andando caído, ele não está andando curvado. Você olha para ele e pergunta: e aí, como que está? Tudo na paz, varão, está tudo na vitória, o Senhor está no controle de todas as coisas. E aí, já está vendo a promessa? Olha, ainda não estou vendo não, mas continuo crendo, continuo confiando, continuo acreditando que Deus é poderoso para fazer, eu continuo. Diferente daquele, meu irmão, que você olha para a pessoa e você fala assim: cara, que vida miserável. O indivíduo, você olha para a cara dele, você vê pesado, pesa a família, pesa a casa, porque não crê, tudo para ele tem que ser palpável, não consegue projetar nada, porque quando olha, fica naquela incerteza. Meu irmão, o exemplo de Tomé aqui é claro, não é homem falando não, é o próprio Deus falando: olha, bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Bem-aventurado aquele que não precisa ver as coisas acontecendo para crer que Deus está no controle. Bem-aventurado é aquele que, embora tenha uma tempestade, sabe que Deus vai acalmar a tempestade. Bem-aventurado é aquele que, quando olha para a vida, não vê perspectiva nenhuma, mas continua crendo, porque quem está no controle não é homem, mas é o próprio Deus. E esse Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Esse Deus é poderoso para transformar, é poderoso para resgatar a tua família, é poderoso para fazer o sobrenatural, é poderoso para curar, é poderoso para abrir as portas, é poderoso para mexer na economia mundial, é poderoso para fazer infinitamente mais, meu irmão. É esse Deus que nós servimos, e essa é a bem-aventurança. Talvez você está preocupado demais, sabe por quê? Porque você só crê se você vê. Por isso que você não ora, por isso que você não coloca uma foto de uma família ali no mural, por isso que você não é fiel no seu dízimo, nas suas obrigações, por isso que você não é fiel naquilo que você deveria ser, por isso que você entrega seus ministérios, suas coisas, simplesmente para viver preocupado, como se você fosse resolver alguma coisa. Você confia em você, mas não confia no Deus que você serve, meu irmão. Que evangelho é esse? Que show da Xuxa é esse? Só para quebrar, que você estava tenso. Que evangelho é esse que nós vivemos? A qual nós não confiamos, meu irmão. Hebreus capítulo 10, verso 32, vai dizer: lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculos, tanto para serem insultados, quando para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Quem é você, meu irmão?
Você é o que crê? O que confia? Cristão de fato, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que tem um Deus que governa a tua vida, e sabe que em todas as áreas da tua vida é o próprio Deus que está cuidando, todas as áreas, porque tudo deve estar debaixo da soberania de Deus. Calvino, ele fala isso. Todas as esferas da sociedade, tudo dentro da sociedade, tudo dentro da nossa vida, deve estar debaixo da soberania de Deus. Você é esse, meu irmão. Teu casamento, teus filhos, teu emprego, as tuas finanças, o teu ministério, os teus sonhos, os teus projetos, a tua parte emocional, sentimental, pensamento, está tudo debaixo do senhorio do Senhor? Ou será que está tudo no controle das suas mãos? E por isso tanta preocupação, por isso tanta ansiedade, por isso tanto medo, por isso tanta angústia. Feche teus olhos. Sabe, não dá para a gente viver uma mentira, não dá para a gente viver uma falsidade, não dá para a gente viver uma vida sem integridade, meu irmão, sem ser inteiro, sem constância, sem fidelidade, sem compromisso ao Senhor. Sabe, eu não estou falando que você não deve cantar por Ele, para Ele, que eu estou gastando a minha vida, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que você deve cantar, mas que elas não sejam apenas canções vazias, mas sejam canções repletas de verdade, de convicção, de certeza no teu coração. Quando cantarmos, olha, Senhor, eu creio no Senhor, que não sejam canções apenas por falar, apenas para ser um coral dentro de uma igreja cantando, não, mas que sejam carregadas de convicção. Quando você falar, você declarar: eu creio, eu confio, Senhor, eu tenho certeza, é uma convicção no meu coração. Ainda que a tempestade venha, ainda que o barco balance, ainda que venham as ondas contrárias, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer, eu creio que o Senhor está no controle de tudo. Minha confiança não está no governo, minha confiança não está na economia mundial, minha confiança não está nas coisas deste mundo, não, minha confiança está no Senhor, em Ti, Deus. Minha confiança não está em pessoas, porque o meu ministério não depende de pessoas, o meu ministério depende do meu relacionamento entre eu e o Espírito Santo de Deus, entre eu e Deus, e é esse relacionamento entre nós e o Senhor que irá ou não promover, que irá ou não fazer crescer, porque é Ele que traz o crescimento, é Ele que faz crescer, é Ele que acrescenta pessoas, é Ele que tira pessoas, é o Senhor. Por isso que talvez a tua vida não tenha dado certo até aqui, porque até hoje você não aprendeu a confiar no Senhor. Talvez a tua vida não deu certo até aqui, a tua família não deu certo até aqui. Você vive nessa vida de inconstância, de preocupações. Está chegando no final do ano cansado, destruído, para baixo, esgotado, porque ficou o ano inteiro precisando ver para crer, precisando de um movimento de Deus. Olha, Deus, se o Senhor fizer, eu creio. Olha, se o Senhor aparecer, eu creio. Se o Senhor usar o pastor, eu creio. Para com isso. Primeiro, que Deus não precisa provar nada para você, Ele já é. Ele já é. O que nós precisamos fazer é crer, mesmo sem ver. Bem-aventurados os que não viram, mas creram, confiaram,
acreditar